Essa carta, o Matt Hogan intitula de Mergulhe e depois Rasgue, né? Ele chama de Dip Then Rip. E ele começa falando o seguinte: uma das coisas mais frustrantes sobre possuir bitcoins é que em momentos de crise ele não se comporta como você gostaria, que é exatamente o que eu tava falando. As pessoas compram o Bitcoin como um ativo de hedge, né? Como um ativo de proteção, mas quando os mercados ficam voláteis, o Bitcoin tende a recuar no curto prazo. Então o Trump vai lá, fala de guerra tarifária, impacta a geopolítica, isso traz incerteza, impacta mercados e o Bitcoin vai junto. Então, apesar de as pessoas comprarem o Bitcoin como ativo de hedge, quando os mercados ficam voláteis, o Bitcoin recua no curto prazo. Sigo a carta do Matt Hogan. Vimos isso mais recentemente na semana passada, quando preocupações crescentes em torno das tarifas desencadearam uma liquidação nos mercados de ações e no Bitcoin. Aí ele fala sobre um artigo que um outro funcionário da Bitwise escreveu, o Juan Leon, que eu já li carta aqui do Matt Hogan em conjunto com esse Juan Leon. Ele escreveu um artigo exatamente sobre esse tema. Foi, se eu não estou enganado, em agosto do ano passado. E ele analisou todas as instâncias da última década em que o S&P caiu mais de 2% em um dia. E ele conseguiu mostrar que, em média, o Bitcoin caiu junto. E caiu mais do que o S&P durante essas retrações. Enquanto o S&P caía 2% na média, o Bitcoin corrigia 2,6%. Mas a pesquisa do Juan, segundo ele, mostrou uma coisa. Se você tivesse permanecido investido ou aproveitado a queda para comprar mais, você teria se saído muito bem. Em média, no ano seguinte a esses recuos acentuados, o Bitcoin subiu chocantes 190%, superando dramaticamente todos os outros ativos. E aí ele começa a falar o seguinte: como que o Wall Street valora os ativos, avalia os ativos. Essencialmente, toda a Wall Street, segundo o Matt Hogan, gira em torno da ideia de valor presente líquido. Como os investidores sabem, o valor presente líquido envolve o cálculo do valor de um ativo hoje, com base na sua estimativa do que ele fará no futuro. A aplicação mais comum é a análise de fluxo de caixa descontado, que eles chamam de DCA, tá? Que não é o Dollar Cost Average. É a análise de fluxo de caixa descontado, esse DCA aqui. Se você tem uma empresa que acredita que ganhará $1 por ano em cada um dos próximos 20 anos, quanto ela vale hoje? Isso aqui é um exercício. Se tu tens uma empresa, tu acredita que vai ganhar $1 por ano a cada ano nos próximos 20 anos, quanto que ela vale hoje? Segundo ele, obviamente, ela não vale 20, né? 1 vezes 20, ela não vale 20. Por que você abriria a mão de 20 hoje só para receber 20 de volta daqui a 20 anos? Em vez disso, você calcula o valor hoje, descontando seus fluxos de caixa no futuro. A grande questão, né, quando você executa essa análise de fluxo de caixa descontado, é quando você deve descontar esse fluxo de caixa. Normalmente, os analistas pegam a taxa livre de risco, né, a taxa de juros atual dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo, ou seja, a taxa de livre de risco é a taxa de juros do Tesouro americano, então adicionam a ela com base no nível de incerteza das ações e no mercado. Então, por exemplo, a taxa livre de risco hoje é de 4,4%, 4,37% ele coloca aqui, que era há 2 dias atrás. Se a empresa for muito segura, você pode arredondar para cima e aplicar uma taxa de desconto de 5%. Se for mais arriscado, você pode aplicar uma taxa de desconto de 10 ou 20% a mais ou mais. Como a matemática se compõe ao longo dos anos, pequenas mudanças no fator de desconto, ou seja, risco, podem fazer uma grande diferença no valor imputado hoje, que é o valor presente líquido. Usando o exemplo de $20, se você descontar esses fluxos de caixa a uma taxa anual de 5%, a empresa então, né, que faz $1 por ano, vale hoje 12,46 dólares. Se você descontar esse fluxo de caixa a uma taxa de 10%, ou seja, precificando mais risco, a empresa vale então 8,51. Uma empresa que ganha $1 por ano durante 20 anos. Que tem essa expectativa. Quanto maior o risco, maior o desconto e menor o preço hoje. Então, quanto maior é o risco, maior é o desconto e menos é o valor percebido do papel da empresa nesse exemplo. Então, tu avalia o risco do negócio, quanto maior é o risco, menor é o preço da empresa no dia de hoje, em valores presentes. Como que isso se aplica ao Bitcoin? O Bitcoin não tem fluxo de caixa, mas na opinião do Matt Hogan, a mesma ideia se aplica. Ele fala que na Bitwise, por exemplo, eles acreditam que o Bitcoin valerá $1 milhão em 2029. Ou seja, no topo seria a all-time high, não desse ciclo, do ciclo que vem. Então você pode se perguntar, quanto achamos que ele vale então hoje? Então se você projeta que daqui a 4 anos ele pode valer $1 milhão, como que você faz para você tentar entender o valor dele hoje? Lembram que a ideia é entender o risco dele? Dependendo do fator de desconto, ou seja, o risco que você atribui a ele. Se você descontar de volta 50% ao ano, o valor presente líquido seria de $218 mil.
dólares. Se você usar uma taxa de desconto de 75%, lá no outro exemplo ele estava usando 5% e 10%. Aqui ele está usando 50% e 75%. 50%, o valor presente líquido seria de 218 mil dólares. Se você usar 75%, o valor presente líquido seria de 122 mil dólares. Vocês já vão entender aonde eu quero chegar, tá? Pode parecer que não faz sentido, mas vai fazer já já. Desliguem os celulares, não olhem para o lado, acompanhem o raciocínio. Eles acreditam que o preço do Bitcoin tem potencial para ser de $1 milhão em 2029. Aqui ele está estimando dois fatores de risco. De 50% de correção no ano, que traria o valor presente líquido para 218 mil, e outro, um desconto de 75%, o que traria o valor presente líquido para 122 mil. Observe que dois fatores contribuem para o valor presente líquido do Bitcoin. Em primeiro lugar, a estimativa do seu valor no longo prazo, que nesse caso deles é de $1 milhão até 2029, e o segundo é o fator de risco, que é o fator de desconto, que aqui nesse exemplo, ele fez um exercício com 50% e um exercício com 75%. Ok? Agora, compreendendo a resposta tarifária. Vamos agora usar essa estrutura para entender a reação do mercado à retirada de capital movida pela guerra tarifária do Trump. Notícias que criam incerteza econômica têm dois impactos no Bitcoin. Considere o que o New York Dig, uma das empresas mais inteligentes de cripto, disse quando escreveu sobre a recente liquidação relacionada às tarifas, sobre as correções relacionadas ao Bitcoin em virtude dessa guerra tarifária do Trump. Abro aspas para o New York Dig. O que o Bitcoin tem a ver com guerras tarifárias? Nada, além de ser um ativo altamente líquido, disponível globalmente e negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana. No mínimo, o Bitcoin se beneficia do aumento da entropia global, da desordem política e da economia criada por essa administração. Note que eles estão dizendo duas coisas aqui. Primeira, a curto prazo, tarifas são um desafio para o Bitcoin e para outros ativos líquidos, porque injetam incerteza no mercado. Tradução, eles aumentam o fator de desconto, lembra? O fator de risco, o risco percebido do ativo. Agora, segundo ponto, a longo prazo, as tarifas jogam a favor do Bitcoin, porque o Bitcoin é uma proteção contra a desordem política e econômica. Tradução, elas aumentam a meta de preço no longo prazo do Bitcoin. Lembra que a meta era de 1 milhão? Ou seja, no longo prazo, essa notícia aumenta a meta de preço futuro e no curto prazo aumenta o fator de desconto. Então vamos colocar isso de volta no exemplo anterior, para a gente refazer a conta. Você pode imaginar então que as tarifas, ao criar entropia econômica, aumentam nossa meta de preço de longo prazo do Bitcoin de 1 milhão para 1,1 milhão. Ou seja, o problema causado pelas tarifas atribuem valor ao Bitcoin. E aí aquela expectativa, por exemplo, de $1 milhão até 2029, nesse exercício vai subir para 1,1 milhão. Não é mais 1 milhão, é 1,1 milhão em função da guerra tarifária do Trump. Ao mesmo tempo, elas aumentam o fator de desconto, que é curto prazo, que eles usam para calcular o valor presente líquido do Bitcoin. Agora, ao invés de usar 50% de desconto, 50% de o fator de desconto e 75%, ele vai usar 75% para 85%. Então, no médio e longo prazo, aumenta o potencial preço do Bitcoin, mas aumenta também o potencial desconto de curto prazo, que é a insegurança, é o medo. Matematicamente, isso faria com que o valor presente líquido do Bitcoin caísse de 122 mil, lembra que era o desconto de 1 milhão menos 75 para 109, porque 109 é 1 milhão e 100 menos 85. Apesar do aumento de 10% na meta de preço para 2029. Ou seja, tu aumentou a meta de preço para 1 milhão e 100, vezes 1 milhão, é 1 milhão e 100, mas também aumentou o fator de risco. As duas coisas causadas pela guerra de tarifas. Tu aumentou de 75 para 85. Então tu tens o preço líquido a valor presente caindo de 122 mil dólares para 109, que, pasmem, foi a máxima histórica do Bitcoin meses atrás. Então, mesmo que estejamos mais otimistas do que nunca em relação ao Bitcoin, nossa meta de preço de curto prazo cai. Isso explicaria o recuo que a gente está passando agora. Mas se o mercado se estabilizar e descobrir que o mundo não está acabando e o fator de desconto voltar de 85 para 75, o Bitcoin se recuperará no recuo e mais um pouco. Porque daí tu tens que ter um desconto de 75, não mais sobre 1 milhão, mas sobre 1 milhão e 100. Por que acho essa estrutura útil? O Matt Hougan fala o seguinte, para ser claro, não estou sugerindo que todos no mercado estejam realmente fazendo essa matemática. Provavelmente quase ninguém tá. É meia dúzia de gato pingado, né? Há
começar por ele e a compartilhar esse racional e outras pessoas como nós aqui colocarmos isso na nossa conta. Em vez disso, estou dizendo que a mão invisível do mercado está caminhando por esses cálculos, tateando o seu caminho para novas metas de preço. Entender isso é importante para investidores de longo prazo, porque ajuda a manter o foco no prêmio, o retorno a longo prazo. Lembra daquele assunto sobre preferência temporal? O retorno a longo prazo. Esse mercado não é um tiro de 100 metros. Aí ele termina falando o seguinte: se você é um investidor de longo prazo, esses picos de curto prazo, no fator de desconto, são uma chance de entrar com desconto. Aí ele fala o seguinte: de onde estou, nunca estive tão otimista.